O Conselho da União Europeia reúne 27 países, portanto, tem um peso político, tem uma relevância bastante grande. Mas é preciso fazer uma pergunta a essa altura, né? O que importam, nesse momento, as atas eleitorais das sessões, das sessões eleitorais na Venezuela? O que interessa esses documentos hoje? O Nicolás Maduro tinha prometido divulgar esse papelório, não divulgou. Ele teve, inclusive, com o assessor internacional do Lula, na segunda-feira posterior à eleição no domingo, na segunda, o Celso Amorim esteve com o Nicolás Maduro e ouviu dele: ah, não, dentro de 2 ou 3 dias nós vamos divulgar. E já lá se vai mais de uma semana e nada de o documento ser divulgado. E o que que serve? Para que servem essas atas hoje? Para nada. Porque para aqueles que creem no Nicolás Maduro, nenhuma explicação é necessária. Para os que não creem, a essa altura, nenhuma explicação é mais possível. Que ainda que saiam as atas, serão atas é, mutretadas, manipuladas pelo regime. Que se as atas reais tivessem, combinassem com o resultado que foi proclamado pelo Maduro, foi a sua reeleição, elas já estariam expostas na vitrine. Não foram expostas, evidentemente, porque praticou-se na Venezuela uma fraude. E a essa altura, o pedido da União Europeia, que aliás é muito parecido com um pedido que foi reafirmado numa, numa nota conjunta do Brasil, da Colômbia e do México, divulgada na semana passada, também Brasil, Colômbia e México, pediram, olha, pediram que de forma expedita, ou seja, rapidamente, o Maduro divulgasse as atas. E no final de semana, o Maduro agradeceu da, essa nota tripartite, Brasil, Colômbia e México, agradeceu muito o posicionamento dos presidentes Lula, Lopes Obrador e Gustavo Petro, porque, diferentemente dos Estados Unidos, que também pediram as atas, mas já reconheceram como presidente eleito na Venezuela o Edmundo González, que é o adversário do Maduro. Então, diferentemente dos Estados Unidos, esses países, Brasil, Colômbia e México, e também os 27 membros da União Europeia, eles contestam, pedem, condicionam o reconhecimento da vitória do Maduro à divulgação das atas eleitorais, mas não chegam a reconhecer o Edmundo González como presidente, como eleito na Venezuela. Então, Maduro agradeceu, mas não divulgou as atas. Então, Fabíola, eu diria que é relevante o posicionamento da União Europeia, mas essa importância política faz com que esses partidos saiam do caos que se instalou na Venezuela para mergulhar no pântano que interessa ao Nicolás Maduro, que ele não divulga as atas, esses países não reconhecem o Edmundo González como presidente eleito, embora também não digam que o Maduro foi eleito, não reconhece o seu adversário como presidente eleito. E vai ficando uma situação de informalidade que, na prática, significa um reconhecimento tácito, implícito, de que o Nicolás Maduro continua dando as cartas na Venezuela e provavelmente vai continuar. A despeito dessa exigência de divulgação de atas, as atas não vêm, o Maduro continua no cargo, não vai provavelmente divulgar atas, ainda que as divulgue, elas terão confiabilidade zero, e nós ficamos nesse pântano que, insisto, a essa altura, interessa muito ao Nicolás Maduro. A ele, o que importa nesse momento não é pressão externa. Ele já sofreu sanções, inclusive, da União Europeia, por conta de fraudes anteriores. Foi, foi teve que ralar sanções também dos Estados Unidos. E nada disso fez com que ele deixasse o poder na Venezuela. Agora vai continuar a mesma situação. Então, isso interessa, esse quadro de ambiguidade, a posição ambígua desses países que exigem a documentação das eleições, mas, ao mesmo tempo, não reconhecem que a oposição saiu vitoriosa, que houve lá uma fraude, a essa altura flagrosa, é parte de um pressuposto falso de que é possível ainda negociar com Maduro uma solução que implique no reconhecimento de que houve uma vitória da oposição na Venezuela. E hoje, discutir com o Maduro, Fabiola, é mais ou menos como negociar com um porco selvagem dentro da lama. Não tem a menor chance de dar certo. Então, essa posição da União Europeia, em última análise, no limite, ela interessa ao Maduro.
E eu fico pensando, Otales, esse posicionamento da União Europeia, no que isso pressiona o presidente Lula, porque, é claro, o que importa aí é a questão dentro da Venezuela, mas isso tem um impacto na política brasileira. Isso tem sido explorado muito fortemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que colocou nas suas redes durante esse final de semana, explorou bastante isso, e assim como outros também têm explorado isso contra o posicionamento do PT e de Lula, né? Lula que está indo, inclusive, para o Chile. E esse vai ser um dos assuntos. De que maneira esse posicionamento da União Europeia pressiona Lula a agir como tem agido aí outros líderes mundiais? Olha, Fabíola, na verdade não pressiona não, porque a nota da União Europeia é muito parecida com o posicionamento do governo brasileiro. Ela não reconhece a vitória do Maduro, como o Brasil não reconheceu, diz que não dá para reconhecer enquanto as atas não forem reveladas. Acho que só revelar as atas não vai solucionar o problema. O problema só vai ser solucionado, como já começam a dizer vários países, com uma auditoria internacional em cima dessas atas quando elas forem apresentadas. E uma auditoria certamente vai apontar que tem tramóia aí nesse negócio, nessa coisa. O Maduro está dizendo agora, depois que ele falou que ia divulgar as atas, etc., agora ele apareceu com uma nova versão, a versão do ataque cibernético, e aí vai dizer que está se preparando para dizer que não adianta divulgar a ata porque houve um ataque cibernético, as atas se perderam, foram manipuladas. Tá? Agora, o fato é que não dá para reconhecer a vitória do Maduro nessa situação. Mas também há uma diferença que tem que ser notada na posição do Brasil e da Colômbia, sobretudo, que são os dois países que fazem fronteira com a Venezuela. Eles têm que preservar a possibilidade de interlocução com o governo da Venezuela. O Maduro elogiou a posição do Brasil, mas a Maria Corina também elogiou a posição do Brasil ontem em discurso, falando que agradecia muito ao Brasil e à Colômbia por estarem pressionando pela liberação das armas. Quer dizer, você tem que ter uma posição aí de interlocução com os dois lados, especialmente esses dois países que fazem fronteira com a Venezuela. É diferente, por exemplo, do caso do Chile, que pode ir em um tom acima, da Argentina, que está muitos tons acima, mas que na hora que teve problemas lá com a embaixada, com os bens dela que estão na embaixada, com os asilados, etc., pediu ajuda ao Brasil. E o Brasil, justamente por ser interlocutor ainda, mesmo nesse caos, mesmo com as críticas que está fazendo, mesmo com a cobrança que está fazendo das atas, e depois vai ter uma cobrança também de auditoria nessas atas. Quer dizer, mesmo com tudo isso, o Brasil está lá de interlocutor e a Argentina está pedindo ajuda dos interlocutores, do interlocutor. Porque é isso. É, crises internacionais, diplomacia exige tempo, maturação, interlocução e, sobretudo, racionalidade.